Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 20 de junho de 2022. Semana de 4 dias ganha espaço no Brasil em prol do bem-estar profissional, parte 2. Você já teve a sensação de que precisava de mais horas no seu dia para dar conta de tudo? Afinal, além das responsabilidades do trabalho, precisa ir ao médico, fazer compras, estudar, ter uma vida social e ainda descansar. Trabalhar menos é uma coisa que todo mundo quer. Mas e se você pudesse otimizar o seu trabalho e como recompensa tivesse um dia a mais de descanso para se concentrar na sua vida pessoal? A semana de trabalho de 4 dias é vista como uma tendência na Europa e vai ganhando reflexos no Brasil. Empresas como o INE, a Inovação e Crowley entenderam que, a partir da demanda dos funcionários, poderiam tentar adaptar a rotina de modo que não se perdesse produtividade, mas houvesse um ganho de bem-estar e satisfação entre os talentos. Para isso, as startups otimizaram a comunicação, eliminaram reuniões improdutivas e mantiveram as 8 horas de trabalho diárias, sem redução de salário. O benefício transformou positivamente o dia a dia dos colaboradores e provou que funcionários felizes produzem mais. No primeiro semestre de 2021, por meio de uma pesquisa interna, os sócios da Winning, uma martech que utiliza a ciência de dados para compreender o mercado de influência digital, descobriram que o alto índice de estresse estava causando uma queda na felicidade dos seus colaboradores. Eles estudaram diversas possibilidades para reverter o problema e chegaram à teoria dos 4 dias de trabalho por semana. Os dados analisados eram otimistas e eles decidiram arriscar. Juntamos a empresa toda e contamos que iríamos fazer um experimento social, mas era um segredo porque podia não dar certo, conta Jean Martinez, cofundador e CEO da Winning. O sucesso da iniciativa dependia de 2 variáveis, o aumento da qualidade de vida e a manutenção ou a melhoria na produtividade dos colaboradores. Planejar cada passo foi essencial para o sucesso do experimento. Jean conta que a ideia não era simplesmente tirar um dia útil da semana, mas pensar em como a equipe poderia trabalhar de forma mais inteligente e eficiente. Se a gente simplesmente tivesse tirado o dia sem ter pensado nessas questões, com toda a certeza isso ia ter dado errado, afirma. O teste foi estendido para 3 meses e, depois, 6 meses. Os resultados foram animadores. 40% dos colaboradores perceberam um aumento na atenção dada à sua saúde mental e física em relação ao período antes do experimento. A gente teve que pensar em como podíamos treinar a empresa a trabalhar de forma mais produtiva e como consequência ganhamos um dia a mais de descanso, sem culpa, conta Jean. No Livro dos Espíritos Allan Kardec esclarece sobre o trabalho, como vimos na crônica anterior e também sobre o repouso, como veremos a seguir. 682. Sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei da natureza? Sem dúvida o repouso serve para reparar as forças do corpo. E também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. 683. Qual é o limite do trabalho? O limite das forças, não obstante, Deus dá liberdade ao homem. 684. Que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. 685. O homem tem direito ao repouso na sua velhice? Sim, pois não está obrigado a nada, senão na proporção de suas forças.
685. Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco, na falta da família, a sociedade deve ampará-lo, é a lei da caridade. Comentário de Allan Kardec: não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar, é necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação, e isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo, como a escassez. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências e durante essas fases o trabalhador tem necessidade de viver. Há um elemento que não se ponderou bastante, e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Afirma Herculano Pires, o tradutor, que a concepção espírita do trabalho como lei natural, determinante ao mesmo tempo da evolução do homem e da natureza, coincide com o princípio marxista segundo o qual, nas próprias palavras de Marx, agindo sobre a natureza, que está fora dele, e transformando-a por meio da ação, o homem se transforma também a si mesmo. Vemos, no item 676, que sem o trabalho o homem permaneceria na infância intelectual. O Espiritismo não encara, pois, o trabalho como uma condenação, segundo dizem alguns marxistas, mas como uma necessidade da evolução humana e da evolução terrena. Trabalhar não é sofrer, mas progredir, desenvolver-se, conquistar a felicidade. A diferença está em que para os marxistas a felicidade se encontra nos produtos materiais do trabalho na terra, enquanto para os espíritas, além dos proventos imediatos na terra, o trabalho proporciona também os da evolução espiritual. Por isso não basta dar trabalho ao homem, sendo também necessário dar-lhe educação moral, ou seja, orientação espiritual para que ele possa tirar do trabalho todos os proventos que este lhe pode dar. Um mundo socialista, de trabalho e abundância para todos, mas sem perspectivas espirituais, seria tão vazio e aborrecido como um mundo espiritual de ociosidade, segundo prometido pelas religiões. O paraíso terrestre do marxismo equivaleria ao paraíso celeste dos beatos. O espiritismo não aceita um extremo nem outro, colocando as coisas em seu devido lugar. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de junho de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.